Olá pessoal, bem-vindos ao canal. E hoje vamos falar sobre casamento. Pois é, vamos adentrar aí o direito de família e falar sobre esse assunto. Você sabia que o casamento, ele é um contrato? Já diz aí nos comentários se você sabia ou não. Vamos deixar de lado a questão do emocional, a questão religiosa que envolve aí o matrimônio e vamos falar sobre a ótica do direito. Antes da gente adentrar no assunto, já segue meu canal, já curte a minha página, deixa aí nos comentários o que você achou do assunto, o que você quer saber a respeito aqui no canal, nas redes sociais vizinhas. Aproveita também para me seguir e ficar por dentro das novidades. Vamos lá! Bom, mas vamos adentrar aí no assunto. Você sabia que o casamento, ele é um contrato? O casamento, como qualquer outro, ele estipula direitos e deveres entre aí os envolvidos. Então, ele vai definir a comunhão de bens, né? Como que vai ficar a divisão desses bens, quais são as responsabilidades financeiras de cada um dentro do relacionamento, para você ver que realmente estipula a questão contratual aí nessa relação. Aqui, eu ainda vou abordar a respeito do Código Civil de 2002, porém, ele já está em vias de ser atualizado. Então, continua me seguindo aí para você ficar atualizado a par das novidades que veio por aqui, pelo novo Código Civil. Bom, o casamento, ele é uma união emocional, né? Por mais que eu tenha dito que não vamos adentrar a questão emocional nem religiosa, mas ele é uma questão emocional, né? Envolvidas aí entre as partes. Porém, ele possui uma natureza jurídica. Então, a própria lei estabelece direitos e deveres dos cônjuges. O casamento ocorre quando há interesse das duas partes em celebrar o vínculo conjugal. Sendo assim, a lei define juridicamente o casamento. Quem que pode casar, quais são as condições para o casamento, situações que impedem ou suspendem esse casamento, pessoas casadas, já são casadas, casarem novamente. Então, como qualquer outro contrato, o casamento, ele celebra, ele institui condições e essas regras os cônjuges devem seguir. Além das regras implícitas aí que envolvem o relacionamento, estipula-se no Código Civil algumas condições, algumas regras previstas em lei a serem seguidas pelo casal, como, por exemplo, fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio do casal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e considerações mútuas. Ao assumir um casamento, os cônjuges assumem para si a responsabilidade conjuntas e individuais. Além disso, a escolha do regime de casamento é muito importante aí para a convivência do casal. Tem efeitos jurídicos e impactam diretamente no patrimônio do casal, podendo vir inclusive a interferir na questão sucessória, na questão do inventário, na questão do direito sucessório. E assim como qualquer outro contrato, também é possível rescindi-lo. Ou seja, um contrato de casamento, ele tem a questão da nulabilidade dele, a questão dele pode ser anulável e a questão do divórcio. É nulo o casamento quando ele atende aos requisitos estabelecidos pelo impedimento daquele casamento. É previsto na lei também, eu vou colocar aí embaixo para vocês verem esse artigo. O casamento anulável também é previsto em lei e tem algumas condições. Por exemplo, não tinha idade mínima para o casamento, né? Não teve autorização dos pais, dos representantes daquele menor. E uma outra questão também polêmica que envolve o desconhecimento daquela pessoa. Geralmente a gente diz por vício de vontade. Ou seja, quando um dos nubens, ao consentir com o casamento, porque o casamento ele só é válido quando diz perante o juiz o sim, por isso não pode brincar nessas horas. O juiz pergunta se é de livre e espontânea vontade o casamento. E a resposta, se for mesmo, é o sim. Não pode haver brincadeiras nesse momento, porque é um acordo oficial. É uma coisa séria. Ao consentir com o casamento, o nubente desconhecia aquela pessoa, ou seja, houve um erro essencial quanto à natureza daquela pessoa. O artigo 1557 do Código Civil estipula o que é esse erro essencial. Então, o erro essencial diz respeito à identidade daquela pessoa, à sua honra
e a sua fama, sendo que tal erro torne insuportável a vida conjugal. Outro erro essencial é o desconhecimento de algum crime anterior, a ignorância de que desconhecia de algum defeito físico daquela pessoa que possa pôr em risco a saúde dela. Então, se ele desconhecia o crime que aquela pessoa cometeu, se desconhecia com relação à boa fama, à honra, à dignidade da pessoa, e tudo isso se torna difícil a convivência conjugal, aí sim é uma questão de anulabilidade desse casamento. Com relação à anulabilidade, reconhecimento da nulidade daquele casamento, é necessário entrar com uma ação judicial e tem prazo para isso. Não pode ser a vida inteira aí, tem prazo. E se não entrar dentro desse período, ocorre a prescrição desse direito. E também temos a questão do divórcio. É o mais comum de ocorrer e é geralmente quando já não tem mais aquela possibilidade de reconciliação entre o casal. Então, o divórcio, ele vem para estipular como vai ser a divisão daqueles bens. É o momento mais discutido porque, além da questão patrimonial, né, como vai ficar a divisão desses bens com base no regime de casamento adotado, tem também a questão dos filhos, guarda, visitas, pensão, tudo que definido aí com relação aos menores que também estão envolvidos. Bom, em síntese, foi um assunto bem breve, né, que eu abordei aqui com relação ao casamento e terem ciência de que o casamento, ele é um contrato. Todas essas condições previstas em lei, eu vou colocar aqui o tópico com relação aos artigos que estão previstos no Código Civil, dali em diante, que fala a respeito do casamento. E você vai ver, tem muita coisa que você assume ao dizer sim. É muito importante que antes de assumir um casamento, o casal eles tenham uma conversa honesta, de forma transparente, qual o regime de casamento adotado, tome ciência a respeito, se tem dúvidas, procure um advogado profissional aí da sua confiança para esclarecer essas informações antes de dar o tão famoso sim, porque a lei ela é pública, ela está ali para você ler, para você tomar ciência. Então não tem como você argumentar que você desconhecia aquilo. Esse conteúdo foi útil para vocês? Então já aproveita, me segue, dá um like, aciona o sininho, deixa suas sugestões, comentários aí embaixo. Tem mais informação e tem mais conteúdo útil aí para vocês. Então, pessoal, até a próxima.